Santa Catarina registra redução no número de nascimentos e setor produtivo olha para o cenário com preocupação. Justiça Federal mantém validade de consulta prévia para a escolha do novo reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Polícia Rodoviária Federal apreende 300 quilos de maconha na BR-282, no oeste do estado. No esporte, Avaí perde para o Fluminense no Maracanã pela Série A do Campeonato Brasileiro. E na Fórmula 1, com transmissão exclusiva da Band, Max Verstappen vence o Grande Prêmio do Canadá e amplia a vantagem na liderança do Mundial. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa nesta segunda-feira com uma constatação apontada pelo Observatório Fiesc. Houve o registro de uma queda histórica no número de nascimentos, 3.000 registros a menos em 2021 na comparação com 2020. Os especialistas apontam que se o cenário se mantiver assim, pode haver uma alteração nos padrões da economia e até dificuldades na mão de obra. Veja agora com a repórter Graziane Ubiali. O sonho de ser mãe ou pai, de ter filhos, tem mudado entre os catarinenses. Já não se vê mais aquelas famílias grandes com 3, 4 ou 5 crianças. Muitos têm adiado esse plano. Eu tenho um só, não tenho pretensão nenhuma de aumentar. Eu sou filha única, né? Então acho que já vem isso já da minha mãe para mim. Não tenho filhos e por enquanto não pretendo ter, nem não quero. A decisão por não ter filhos até se tornou mais comum mesmo. Ao longo dos anos, o número de crianças que nascem no estado vem diminuindo. De 2019 para 2020, foram 300 nascimentos a menos no banco de dados do Registro Civil, redução que seguiu o patamar do país. 2021 registrou uma queda histórica na taxa de natalidade aqui em Santa Catarina. Foram cerca de 96.800 nascimentos, quase 3.000 a menos do que em 2020. Essa baixa já não era registrada aqui em Santa Catarina desde 2001, segundo os dados do Registro Civil, e pode estar relacionada à pandemia. De fato, esse movimento ele foi agravado por conta da pandemia, justamente por conta do fato de ser grupo de risco, o caso das gestantes, mas também uma questão econômica. Muitas pessoas perderam emprego e renda e isso, de fato, é fator determinante para a decisão de ter ou não um filho. Especialistas temem que, se essa redução se mantiver, a pirâmide demográfica pode se inverter e pode alterar padrões da economia, de consumo e até gerar dificuldades de mão de obra. Então nós vamos ter um grupo de pessoas mais velhas, acima de 60 anos, que vai ser maior, né, do que as pessoas jovens que estão vindo, né? E como é que isso impacta na economia? Nós precisamos que as pessoas jovens trabalhem para poder pagar a aposentadoria dos mais velhos, né? E quando nós temos queda nessa taxa, isso impacta bastante, porque nós vamos ter menos pessoas ativas trabalhando pelas pessoas que já, né, passaram dos 60 anos. Hoje, as pessoas acima de 60 anos estão entrando na internet, estão comprando e as empresas estão olhando para esse mercado como um nicho importante de consumidores que podem ser desenvolvidos com novos produtos, novas soluções para essa faixa etária também. As estatísticas do novo censo vão trazer o atual cenário do estado, que poderá projetar como Santa Catarina ficará nos próximos anos, caso essa redução se mantenha. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve em Santa Catarina neste fim de semana. Queiroga visitou o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão. O ministro conheceu a nova estrutura de radioterapia, que vai contribuir com a rede de serviços oferecidos pela instituição por meio do SUS. Por mês, 190 pessoas, em média, precisam desse tipo de atendimento e têm que se deslocar até Criciúma ou Florianópolis para realizar o tratamento. O ministro ressaltou a importância da nova ala hospitalar. A unidade foi integralmente financiada pelo Ministério da Saúde e faz parte do programa de expansão da radioterapia do SUS. A Justiça Federal manteve a validade da consulta prévia feita para a escolha do reitor e do vice-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. A decisão liminar da desembargadora Vivian Josete Pantaleão Caminha, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. A magistrada entendeu ser válida a consulta prévia à comunidade universitária, que foi questionada por uma ação movida pelo economista Bruno Negri. O autor da ação havia pedido a suspensão do resultado final da votação, por entender que haveria uma ilegalidade no uso do instrumento por meio de voto paritário, com representação igual de alunos, professores e servidores.
No entanto, o juiz federal em primeiro grau negou a ação, o que motivou o recurso ao TRF4. A desembargadora adotou o mesmo entendimento da primeira instância, o de que a consulta prévia não é nada mais do que um método com caráter informativo, facultativo e não vinculante em regimento previsto em lei. Significa que o presidente da República não é obrigado a acatar a escolha feita na consulta prévia. A consulta foi vencida pelo professor Irineu Manuel de Souza. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber agora os destaques desta segunda-feira com a Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho tem Jornal da Band. Vamos saber quais são os destaques desta segunda-feira? Olha só, muito criticado pelo governo pelo aumento dos combustíveis, o presidente da Petrobras pediu demissão. E a empresa já escolheu um interino para o cargo. Ele vai assumir esse cargo provisoriamente. O barco usado por Bruno Pereira e Dom Phillips vai passar por perícia. Além dos 3 presos pelo crime, a polícia deve indiciar mais 5 suspeitos. A 4ª dose da vacina da Covid para quem tem a partir de 40 anos foi autorizada em todo o país. Muita atenção, gente, vamos nos proteger, hein? É já, 7h20, Jornal da Band. Polícia Rodoviária Federal apreendeu 300 quilos de maconha na BR-282 no oeste do estado. Um homem conseguiu fugir. Foi neste domingo, durante rondas de rotina. Os policiais rodoviários federais desconfiaram de um carro que circulava com películas muito escuras nos vidros pela rodovia, no trecho de Catanduvas, e deram ordem de parada para o veículo com placas de Viamão, no Rio Grande do Sul. O motorista desobedeceu a ordem e fugiu pela contramão, na direção de uma estrada de terra. Houve perseguição até um matagal, quando o motorista abandonou o carro e fugiu a pé. No interior do veículo, os agentes encontraram os pacotes de maconha, que contabilizaram 300 quilos de entorpecente. A carga está avaliada em R$650 mil. A droga foi encaminhada para a Polícia Civil de Joaçaba. E uma ação conjunta entre policiais rodoviários federais e militares apreendeu 27.500 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A mercadoria estava em um caminhão abordado na BR-153, em Água Doce, oeste do estado. O caminhão com placas de Concórdia foi parado em fiscalização de rotina. Foram encontradas 550 caixas de cigarros, além de um rádio comunicador escondido no painel do veículo. O motorista de 42 anos de idade foi preso em flagrante por contrabando e levado para a Polícia Federal. Os cigarros foram encaminhados para a Receita Federal de Joaçaba. E um grave acidente na BR-282 neste fim de semana provocou a morte de um menino de 8 anos de idade. Foi em Águas Mornas, aqui na Grande Florianópolis. O acidente ocorreu no quilômetro 51 da rodovia federal, quando um caminhão perdeu o controle em uma curva, invadiu a pista contrária e bateu de frente em um guincho que transportava um veículo. Na cabine do guincho estava um menino de 8 anos de idade que morreu na hora, além da mãe dele de 39 anos e o motorista de 34. Os dois ficaram gravemente feridos. Dentro do carro que estava sendo transportado estavam outros 2 homens de 36 e 24 anos de idade que também ficaram gravemente feridos. O motorista do caminhão não se feriu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o menino que morreu no acidente era filho de um agente da corporação no Rio de Janeiro. A PRF divulgou nota de pesar pelo ocorrido. E um homem furtou a viatura da Polícia Militar Rodoviária e depois capotou com o veículo na BR-470 em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí. Foi na noite deste sábado. Os policiais pararam a viatura em Taió para atender a um problema de saúde de uma pessoa. Foi quando o homem aproveitou o momento para furtar a caminhonete. Durante a fuga, já na BR-470 em Pouso Redondo, o carro perdeu o controle e capotou. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Rio do Sul. Começa nesta terça-feira, às 6h14 da manhã, de forma oficial, o inverno. A estação vai começar com a formação de um cavado no sul do país, que é uma área alongada de baixa pressão. Significa muita instabilidade para o estado. Os detalhes agora, na previsão do tempo. A terça-feira vai ser instável, com muitas nuvens e chuva com trovoadas em Santa Catarina ao longo do dia. Essa condição começa nas regiões que fazem divisa com o Rio Grande do Sul e chega às demais áreas do estado a partir da tarde. As temperaturas vão apresentar pouca variação devido à nebulosidade e à chuva. Em Florianópolis, mínima de 13, máxima de 22 graus. Em Joinville, variação entre 12 e 22. Em São Joaquim, 3 graus de mínima e 14 de máxima. E em Chapecó, mínima de 13
13 e máxima de 22 graus. Olha, em Presidente Getúlio, no Alto Vale do Itajaí, um bancário decidiu trocar o serviço na cidade pelo campo e investiu no cultivo hidropônico de hortaliças. A mudança de vida completou 10 anos e ele ainda mantém a atividade. Mais que uma oportunidade de negócio, o cultivo hidropônico trouxe um novo estilo de vida para o Christian. Depois de trabalhar por muito tempo num banco, onde chegou ao posto de gerente, ele decidiu trocar a cidade pelo campo. Foi morar na área rural de Presidente Getúlio, no distrito de Mirador, e passou a cultivar alimentos nesse sistema. A hidroponia sempre chamou minha atenção. Eu vi as matérias na TV, mas a vida no campo sempre me atraiu. Então, a primeira oportunidade que eu tive, a gente veio morar para o interior e trabalhar com produção de alimentos. Na produção hidropônica, que é dentro de estufas, as hortaliças são cultivadas na água, que é enriquecida com adubação, nutrientes que a planta precisa. As sementes são colocadas em cubos de espuma e depois transferidas para os canteiros, onde a água é fornecida com intervalos. Todo o sistema é canalizado e ele usa água de poço na produção. Um serviço que, apesar de parecer simples, exige muito empenho e dedicação. Quando a gente vê a estrutura toda montada, a verdura plantada, acho que é fácil, mas tem bastante desafios, né? Tanto mão de obra, como controle de pragas. Todo dia a gente aprende. Sempre tem que estar em função, né? Tu não pode pegar, eu vou sair, eu vou para tal lugar e ficar. Eu tenho que pegar e sempre tem que ter alguém aqui cuidando, porque se falta energia, perde a produção toda, né? Como eles vendem as hortaliças para mercados, é preciso cumprir o cronograma de entregas. Daqui saem por semana cerca de 1.000 pés de alface, rúcula e agrião. Aqui toda a produção segue um rigoroso processo para que o produto chegue com qualidade ao consumidor. Sempre tivemos a preocupação de fornecer um produto livre de agrotóxicos, né? Porém, esse ano a gente começou a trabalhar com um defensivo, só que com orientação de um engenheiro agrônomo, não é feito nada sem orientação, né? Até no canteiro vocês podem notar a data, até essa data o produto não pode ser consumido, está anotado, né? Para quem pensa em investir numa produção semelhante, o Christian recomenda que se vá em busca de informação, conhecimento, para não ter prejuízo depois. E olhando para trás, trocar a cidade pelo campo, para ele, valeu a pena. Vale a pena quando tu faz tudo com o coração, com aquilo que tu gosta, na verdade, né? É gratificante todo dia tu acordar, ver isso aqui produzindo, bonito, os clientes reconhecendo o teu trabalho, eu comi a tua hortaliça em tal lugar, estava muito gostosa, né? E é gratificante, na verdade. Hoje é o Dia Mundial do Refugiado. São mais de 80 mil pessoas nessa condição em Santa Catarina. A repórter Rita Delapiev conversou hoje com homens e mulheres que tomaram a difícil decisão de mudar de país pelos mais diferentes motivos. E também a buscar em Santa Catarina um novo começo. Veja. Ariadne veio morar no Brasil há 6 anos. Ela faz parte do maior grupo de imigrantes residentes em terras catarinenses, o dos haitianos. Eles já são mais de 30 mil pessoas que vieram de longe em busca de uma vida melhor. A gente sempre vai ficar com saudade do seu país, mas eu acho melhor ficar aqui trabalhando, conseguir avançar mais para frente, porque cada vez que tu chega a um lugar e volta é um passo atrás. Eu acho melhor ficar aqui e tentar melhorar. Ciliane, que também é haitiana e mora em Florianópolis há 7 anos, tem uma trajetória de superação e sucesso. Eu comecei vendendo lá. Depois, eu tenho uma loja, agora que tenho 4 anos, sabia, loja. Agora eu comecei trabalhando, ganhei uma casa, comprar terreno, trabalhando. Graças a Deus, eu salvo bem. 82 mil imigrantes estão cadastrados como moradores no estado. Só em 2020 e 2021, mais de 23 mil novos estrangeiros vieram morar em Santa Catarina. A pandemia fez diminuir o número de refugiados no Brasil. A queda foi de 88,3% entre 2020 e 2021, de acordo com o Comitê Nacional para Refugiados do Governo Federal. Santa Catarina ainda é a escolha de imigrantes de 113 nacionalidades, em 246 municípios. Para estas pessoas, mudar de país, deixar a família e adaptar-se a uma nova cultura é um desafio diário e muitos precisam de ajuda. Aqui no Centro de Apoio nós ajudamos os imigrantes em tudo que for necessário, em tudo que o imigrante está precisando.
nós oferecemos um trabalho na questão de documento e de apoio jurídico e apoio também às pessoas que estão precisando de alimentação. Nós fazemos doação de cesta básica também e nós fazemos também outros encaminhamentos para as pessoas que precisam de certidão de nascimentos e tudo mais. Que bom, Santa Catarina é sim um estado que acolhe e recebe bem o imigrante, o refugiado, que vem para o nosso estado, não é? Nas mais diferentes situações, muitas vezes por guerras, por fome, situação econômica, enfim, problemas políticos. Que bom que o estado recebe bem quem vem de fora. Vem aí o esporte. Mundial de Fórmula 1 com transmissão exclusiva da Band deu Max Verstappen no Grande Prêmio do Canadá. Veja. Depois da chuvarada, na classificação de sábado, o sol brilhou em Montreal para mais uma corrida agitada. Mas quem esperava que o segundo, Fernando Alonso, atacasse o pole Max Verstappen na largada, viu o campeão mundial disparar na frente. Só que na nona volta, a Red Bull de Sérgio Pérez parou na pista e o safety car virtual foi acionado. Max fez logo a troca de pneus e a liderança ficou com Carlos Sainz à frente de Alonso. Passar o bicampeão foi fácil, mas Verstappen ficou 5 segundos atrás de Sainz. Aí Mick Schumacher abandonou e outra vez pintou o safety car virtual. Sainz aproveitou e fez o pit stop. Rapidamente ele passou Alonso, mas já estava 9 segundos atrás. Max foi administrando a vantagem até fazer o segundo pit stop, devolvendo a liderança a Sainz. Mas então o que fazer, Carlos? Forçar a barra e ir até o fim sem uma nova troca? Ou parar de novo em bandeira verde? E o Tsunoda deu a resposta. Bateu sozinho na saída do box, acionando o safety car de verdade. Bom para Sainz, e ele fez o pit stop que faltava. A disputa pela vitória ficou um mano a mano. E Sainz bem que tentou. Fez a volta mais rápida, pressionou, mas Verstappen não cometeu o mínimo erro. Max Verstappen, pertinho da grade, no capricho para vencer mais uma. It was all about just pushing, on the limit, but you cannot afford to make a mistake. Depois da sexta vitória em 9 corridas, Max Verstappen dispara na liderança do Mundial com 46 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipe dele, Sérgio Pérez. Charles Leclerc largou em penúltimo, fez uma corrida de recuperação e terminou em quinto. Agora está a 49 pontos de Max Verstappen. Desta vez, a única Ferrari no pódio foi a de Carlos Sainz, em segundo. E Lewis Hamilton voltou ao pódio depois de 7 corridas. Mercedes. Yeah, geez. It's quite crazy when you have a lot of success and then you go through what we've been going through. You relearn lots of things. Depois do GP do Canadá, o campeonato para por 2 semanas e volta no berço da Fórmula 1, o Autódromo de Silverstone, na Inglaterra. Agora o Campeonato Brasileiro, na Série A, o Avaí perdeu fora de casa para o Fluminense. O cenário era de um Avaí embalado na competição, que visitavam o Fluminense em crise. O tricolor tinha apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Mas futebol vocês sabem como é, né? As coisas mudam rápido. Mesma data e lugar, 5 minutinhos mais tarde. 1-0 Fluminense. E ficou barato para o primeiro tempo. Começou aqui a contagem de Samuel Xavier com a trave. Quase o segundo do Flu. Luiz Henrique acertou a rede pelo lado de fora. E por pouco o garoto, que já está na última semana de clube, não deixou um baita presente de despedida. O primeiro ataque do Avaí só aconteceu aos 29. Bissoli parou e Fábio. Na etapa final, o primeiro lance foi catarinense, com Ranieri. E o camisa 14 ainda deu início à boa jogada que terminou com bola na rede de Bissoli. Mas após consultar a tecnologia, a arbitragem anulou o lance. Alívio para os cariocas. Lembra da saga de Samuel Xavier? Olha ele aí de novo. Fernando Diniz mexeu na equipe. Cano deixou o gramado aplaudido. Matheus Martins entrou para ampliar. Foram apenas 3 minutinhos em campo para o atacante de 18 anos ir de frente para o goleiro e marcar pela primeira vez no Maracanã. 2-0 Fluminense.
O resultado põe fim à sequência de 2 vitórias do Avaí. Com a tabela ainda bastante equilibrada, a equipe não só perde a oportunidade de entrar no G6, como termina a rodada na 11ª posição. Acho que, num contexto geral, o Fluminense realmente foi melhor do que o Avaí. Acho que a vitória do Fluminense ela foi merecida de uma forma geral. Na Série B, deu Brusque no duelo de times catarinenses da rodada. Criciúma recebeu o Brusque no Heriberto Wilson. O Tigre queria emendar a 3ª vitória seguida na segundona. E o Brusque se recuperar do último revés. O primeiro tempo foi bastante movimentado, com o time carvoeiro dominando as ações. Até que aos 46 minutos, Ryan foi expulso depois dessa entrada em Jailson. Aí, no segundo tempo, um homem a menos em campo fez diferença. O Brusque aproveitou a vantagem e abriu o placar. Crislan, que entrou no intervalo, subiu sozinho no meio dos zagueiros para fazer o único gol da partida. O Brusque ele fez um jogo para amarrar a vida do Criciúma. E ele conseguiu o gol numa bobeira nossa defensiva. A obsessão supera o talento. Então a gente precisa o tempo todo estar obcecado pela vitória, com sede da vitória. Isso aqui a gente não pode perder. Pela Série C, o Figueirense ficou no empate diante do Manaus. Agora são 7 jogos de invencibilidade na competição. O duelo entre Manaus e Figueirense na Arena da Amazônia foi o primeiro confronto na história. Os times brigam pela classificação no G8 da Série C e ambos cometiam o mesmo erro na partida, a falta de qualidade na finalização. Só que os donos da casa conseguiram balançar as redes no fim do primeiro tempo. Aos 41, Guilherme Pira, de cabeça, marcou para o Manaus. O Furacão voltou mais acordado para a etapa final. Tanto que com 1 minuto jogado, Léo Arthur aproveitou a sobra dentro da área e empatou para o Figueirense. E o duelo terminou empatado em 1-1. O Figueirense se mantém na 5ª posição da Série C, com 18 pontos somados. Vida que segue, um ponto somado aí. Óbvio que a gente queria vitória, mas seguimos no G4, no G8, que é o mais importante para nós, é a classificação no término dessa fase. Série do esporte, olha, a antiga estação de trem do bairro Bela Aliança, em Rio do Sul, no Alto Vale, passa por uma revitalização. Voluntários trabalham para tornar o local uma referência turística. Veja. A antiga estação de trem, que fica no bairro Bela Aliança, em Rio do Sul, ajuda a contar um pouco da história da antiga Estrada de Ferro Santa Catarina. Agora, voluntários da Trentur trabalham para revitalizar o local. A gente está trabalhando em forma de mutirões, né, com os voluntários da Fundação Trentur, justamente para organizar esse espaço aqui onde encontra-se a sede da Trentur, que é a estação ferroviária de Matador. Um dos trabalhos que está sendo realizado é a limpeza dos vagões. A gente está relocando algumas máquinas de marcenaria, que a gente faz restauro de vagões aqui, né? Eu já faço parte da Trentur há 11 anos. E faço parte de restauro. Já foram restaurados 4 vagões. Agora está sendo restaurado o P100, que é um vagão histórico, que é o único que andou aqui nessa linha, andou aqui na Estrada de Ferro Santa Catarina, né? Fazia parte do acervo. O objetivo é tornar esse local mais bonito, mais atrativo para as pessoas e, com isso, em breve, tornar ele uma referência para a população. E esse trabalho feito com tanto cuidado pelos voluntários da Trentur tem ajudado a manter viva a memória da antiga Maria Fumaça, que apitava na região. O nosso interesse é justamente preservar a história, né, a memória ferroviária, através do restauro das máquinas, dos equipamentos, dos vagões, contando um pouco dessa história, né, para as novas gerações e principalmente manter isso vivo, né, manter um museu ferroviário vivo, que funcione realmente e que atraia bastante visitantes e a gente consiga relembrar um pouco da história e preservar essa história que fez parte da nossa região. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no YouTube da TV BV. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.